que é 7 cidades. São Paulo pega a capital inteira, Santos pega todo o litoral, praticamente, né? Tem Americana, me ajuda aí, Americana... Olá, amigos da Rede TV+, como vão vocês? Muito frio aí? Porque aqui tá frio, viu? Hoje eu vou apresentar até de sobretudo aqui, senão congelo. Mas espero que você esteja aí debaixo do cobertor, não resolveu ir pra rua, para curtir a gente aqui. Hoje tem um convidado muito especial, vou falar dele daqui a pouquinho. Bom, gente, você sabe que o Leilão na TV tem um parceiro, um patrocínio, que se trata aqui do Diário de São Paulo. Diário de São Paulo, esse programa é um oferecimento do Diário de São Paulo, onde nos ajuda aqui e divulga o nosso programa todos os sábados. Então amanhã é o dia do Diário de São Paulo, do Caderno de Leilões e Oportunidades. Veja aí onde nós estamos aí. Caderno Leilão e Oportunidades, você encontra aqui os maiores leilões do estado de São Paulo e de fora de São Paulo também, que anunciam aqui. Então, amanhã é 1h50 o jornal. Vem encartado aqui o Leilões e Oportunidades, é a sua chance de você conhecer um pouco mais do nosso ramo. Lá para o meio do programa eu vou ler aqui alguns destaques, né, falando a respeito das matérias que tem aqui, ó, por exemplo, relógios com 50% de desconto, enfim, é muito interessante. Bom, vamos ao nosso convidado. Hoje nós temos um convidado aqui que atua 27 anos no mercado, né, como leiloeiro oficial, comanda hoje a Dutra Leilões, é uma das maiores casas do gênero do país, ou seja, artes, né? Realizando inúmeros leilões de artes, antiguidades, joias, e é muito conhecido entre as celebridades e o preferido. Então ele é prioridade nesse meio. Tratou de celebridade, eu estou falando de nada mais, nada menos do que Luiz Fernando Dutra. Como vai, Dutra? Tudo bem, Silvio? Prazer em tê-lo aqui, viu? Muito prazer mesmo. Eu, como sempre, você muito gentil, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estar no seu programa, aqui na TV+, uma casa nova, e com certeza você já é mais uma vez uma realidade aqui na casa e levando novidades sobre leilões e ampliando cada vez mais esse ramo de negócio, essa atividade, levando essa iniciativa ao seu telespectador para que ele possa conhecer o funcionamento, a sistemática, o que é leilão, como funciona, desmistificar leilão. Exatamente. Porque o leilão ainda é muito mistificado, se não só muito mistificado, ainda é muito pouco conhecido como um canal de venda ou um canal de compra, né? Leilão, ele significa, ele sugere oportunidade, ele sugere liquidez imediata, ele é um veículo de venda muito utilizado no mundo inteiro. No Brasil, ele ainda é um pouco trôpego, é um pouco lento, é um pouco devagar, a despeito de nós termos grandes profissionais, grandes leiloeiros, bons leilões existem no Brasil também, mas a divulgação ainda é pequena, digamos, o feedback, aquilo que se espera, o retorno que o leiloeiro espera, ainda é muito pequeno em relação àquilo que ele pode ter. O que ele pode gerar, enfim. O que ele pode gerar, e não eu não falo somente do meu segmento, eu falo de todos os segmentos de leilão. Você tem leilão de veículos, você tem leilão de imóveis, você tem leilão de fazendas que vai para imóveis também, verdade. Você tem leilão de arte, você tem leilão de sucata, você tem leilão de bens inservíveis, enfim, é uma gama muito grande e que ainda é muito pouco divulgado. E como o nosso custo
operacional, nosso custo de publicidade ele é grande. muito alto, parece que não, mas os meios de comunicação para que nós possamos ter acesso, exceto janelas como essas iniciativas que devem ser aplaudidas por todos, essas janelas facilitam muito a divulgação. Você acabou de falar num jornal que traz a divulgação de todos os leilões. Isso para o público em geral e para o leiloeiro é fantástico. Né? E essa iniciativa sua é digna de aplauso e, com certeza, ela será coroada de sucesso e êxito. Eu agradeço, o Dutra é meu amigo, é suspeito, mas ele tem razão em relação aos mecanismos, né, que são poucos hoje, né, Dutra? Sem dúvida. Nós não temos hoje espaço para divulgar a nossa área, exceto exceções pontuais, mas vamos trabalhar para que isso se amplie. Mas antes de a gente entrar nesse meandro dos detalhes, que você sabe muito, nós temos 1h30 aí, fica tranquilo. Passa rápido. Passa rápido, mas eu quero que você fale da sua carreira, como você se tornou leiloeiro, como iniciou isso, né, a sua paixão, que eu sei que você é apaixonado por esse mercado. São 27 anos, é mais de 27 anos, acredito eu, né, que você está no mercado? São 28, na 28 verdade, anos, 28 né? anos. Então, nesses 28 anos, como é que começou lá, como é que foi a evolução, muita dificuldade, muitas barreiras, ou você é uma exceção nesse aspecto? Não. Eu não sou uma exceção à regra. Na realidade, as pessoas creem, né, que se tornar leiloeiro é como uma varinha de condão. Isso é verdade. Né? Se eu dou consultoria, eu sei disso. E que você virou leiloeiro, foi nomeado leiloeiro, e que no dia seguinte as pessoas estão batendo a sua porta para que você possa leiloar isto ou aquilo, para que você venha se tornar um leilão de industrial, ou um leilão de arte, ou um leilão de cavalo, enfim. Não. Isso tudo exige um trabalho muito grande e que, com o decorrer dos anos, você vai adquirindo a prática. Agora mesmo, a sua menina ali, a gentil Daiane, ela estava maquiando ali e ela, muito gentil para passar o tempo, quis entabular uma conversa e ela me perguntou o que é necessário para ser um bom leiloeiro. E a palavra é uma só, o adjetivo é um só, ser honesto. Verdade. Importantíssimo. Isso é o pilar de uma profissão, em qualquer profissão, seja cameraman, seja diretor de programa, seja dono da TV+, o pilar do sucesso, o pilar da sustentação, o que é? É honestidade, é aquilo que você dá para as pessoas, você recebe em mão dupla. Né? Então, quando você fala num leiloeiro, é a mesma coisa do que você falar num arquiteto, num médico. Como é que eu identifico um bom leiloeiro? Do mesmo jeito que você identifica um bom advogado, um bom médico, um bom professor, você pede informação, você vai ver o profissional, você, a rigor, você quando consignando alguma coisa a algum profissional, você está consignando o seu patrimônio. Verdade, verdade. Extremamente importante, né? E você não vai dar o seu dinheiro na mão de uma pessoa que você não conhece. Ou que não confia. Ou que não confia. Né? Então, para que você possa dar esse passo, é importante... Eu tive um colega aqui, no penúltimo programa seu, se não me falha a memória, que te presenteou com esse... O Sato, isso. Ele teve muito brilhante, muito esclarecedora a entrevista dele, e ele disse exatamente para que deem oportunidades a novos leiloeiros para que eles possam despontar. Mas, com a permissão dele, com a sua, eu até complementaria que os novos leiloeiros deem oportunidade às pessoas de lhes confiar os objetos, né? Que não só peçam, mas que demonstrem, que se mostrem que
trabalhem e não esperem também bater a porta. Né? Então, isso, quando a pessoa bate a sua porta, você está pronto para atender e mostrar um bom serviço. E tem uma série de bons leiloeiros novos dispostos a fazerem isso. Né? Então, ao público em geral, àqueles que têm objetos para vender, seja de arte, seja cavalo, seja sucata, seja automóvel, seja o que for, né? Verifique o profissional com o qual você vai trabalhar. Não se paute por ele ser um profissional com 28 anos de carreira como eu, de profissão como eu tenho. De repente você vai encontrar um profissional de 1 ano, 2 anos, que vai fazer um trabalho tão bom quanto eu. É verdade, é verdade. Né? Então, a oportunidade que o Sato se referiu, com certeza, é exatamente isso. Que não deixe que os 28 anos, os 30 anos ou os 15 anos, lógico, que isso tem um peso. Não tenha dúvida, né? Mas que não deixe se levar só por isso, não. Maravilha. Eu gosto de ler alguns e-mails no meio aqui, que é a interação, né? A ordem do programa é a interação. É a gente interagir com quem conversa conosco aqui. E tem uma pergunta aqui do Alexandre Mineiro, eu não sei se é o sobrenome dele ou ele é de Minas, né? O Alexandre Mineiro pergunta se o leilão de artes é uma coisa restrita a quem tem dinheiro. Essa é a pergunta dele para você. É o que eu falei no começo, a necessidade de desmistificar o leilão. Antigamente, há alguns anos atrás, as empresas eram reticentes em colocar os seus bens à venda em leilão. Verdade. Porque existia uma máxima que, na realidade, deveria ser a mínima, né? Que a empresa que recorria a leilão, ela estava quebrada. Estava indo para falência, é verdade. Isso é uma... Entendeu? Isso era uma máxima que existia no mercado. Verdade. E, ao mesmo tempo, eu vou traçar um paralelo para isso daí. O leilão de arte é para quem tem dinheiro. Não. O leilão de arte é para quem gosta de arte e quer até aprender, né? Porque você indo num leilão de arte, você não precisa comprar. Você basta ir num leilão de arte como quem vai num museu. Você vai ver a porcelana, você vai ver o cristal, você vai ver o quadro deste pintor ou daquele pintor. E você vai educando os seus olhos. E não precisa. E você encontra em leilões de arte, como encontra em feiras de antiguidades também, que tem em São Paulo, tem diversas, hoje pelo Brasil já tem muitas, objetos para todos os bolsos. Você tem objeto em leilão de arte que o inicial, ele começa com R$100. Então, sensacional. Dá um exemplo prático aí, por exemplo. Eu sou leigo, eu não tenho a mínima ideia de como funciona o leilão de arte. Eu vou no leilão do Dutra. Quais são as possibilidades de eu adquirir alguma coisa em valores superficiais, óbvio, em média, só para a pessoa ter uma ideia que não pode ter tabu ou receio de visitá-lo, né? Depende muito. De repente você tem um determinado objeto que entra em leilão por R$500 e em termos de mercado ele pode ser cotado em R$2.000, R$2.500 e naquele momento a sala dormiu. O que é a sala dormir? Não é adormecer. Quem estava interessado falou com o seu vizinho, que falou com outro, que foi pegar uma Coca-Cola ou foi falar com um garçom, ou que foi ao banheiro. E nesse momento acontece que o leilão de arte ele é veloz. É verdade. A velocidade de cada lote ela é muito grande. Para isso a gente faz alguns dias de exposição, onde o público em geral pode visitar, é franqueado ao público, né? As pessoas vão lá, visitam, recebem um catálogo, tem uma lista de preços. Posso fazer um adendo aí? O Dutra ele tem um diferencial muito interessante nesse aspecto, porque ele acompanha a visitação. Que eu sei que ele faz isso. E muitos leiloeiros não acompanham a visitação, ou seja, deixa lá à vontade e ele só aparece no dia do leilão. O Dutra não, ele acompanha a visitação. Esse é um detalhe. Você quando vai na exposição, para que é a exposição? A exposição é para você examinar o que você gostou, para você ver aquilo que você eventualmente vai comprar, para ver se tem defeito, se tem vício, se é aquilo mesmo que você gosta, se está arranhado, ou se a tela é muito grande. E
a equipe do leiloeiro e o leiloeiro está ali para te prestar informação. Isso é muito bacana, viu? Né? Esse bacana. quadro aqui, quem é esse pintor? Esse pintor é um pintor novo, é um pintor contemporâneo, que está despontando, ele indica num sentido de valorização, sendo que eu, pessoalmente, não gosto muito de relacionar arte à valorização. Eu acho que antes de você pensar em valorização, você tem que pensar naquilo que você gosta. Né? Existe um livro muito interessante que eu, inclusive, sugiro às pessoas de lerem, Um Tubarão e 12 Milhões de Dólares. É uma história verdadeira. E ali, nesse livro, vocês vão tomar contato como funciona muito o mercado de arte, como é feito, como são feitos os preços dos quadros, dos artistas, como funciona o marchand de um artista, e vocês vão ver como o mercado de arte é. Por isso eu sempre sugiro aos clientes o seguinte: a primeira coisa para você comprar arte e antiguidade é você gostar daquilo que você vai comprar. Alguns decoradores, que eu tenho alguns que são amigos meus, não muitos, mas tem alguns, não gostam muito do que eu vou dizer, mas é uma verdade. Né? Eles, no final, eles são obrigados a se curvar, porque isso é pautado de bom senso. Onde tem bom senso, não tem resistência. Não pode ter resistência. A verdade prevalece. Então, você, quando contratar um decorador para decorar a sua casa, escute-o, troque ideias com ele. Mas o que vai ter prevalência na sua casa é aquele objeto que você gostar. É verdade. Né? É muito comum, e conosco acontece, não diuturnamente, mas acontece com muita frequência. Nós recebemos um determinado cliente e ele gostar dessa xícara, que aliás está de muito bom gosto, ele gostar dessa xícara e virar e falar assim: não, mas eu não posso comprar porque eu tenho que consultar o meu decorador. Mas como? Você gostou da xícara? Gostei. Eu digo para você que ela é bonita, que ela tem um bom material e que ela fica bem na sua casa, especialmente se você gostou. Ao seu decorador de achar um local adequado para que ela fique. Mas ela tem que estar na sua casa porque você gostou. Mas muitas pessoas têm até um certo receio de se contrapor ao decorador. O decorador, ele é senhor, como se aquela casa, se aquele apartamento estivesse sendo montada para ele. Né? Horrível. Isso é horrível. Então, ao telespectador, ao rapaz, ao mineiro, né? Retornando à pergunta Alexandre dele. Mineiro. Isso. Leilão de arte não é uma coisa elitizada. Não. Leilão de arte é uma coisa para quem gosta de antiguidade, gosta de arte, gosta de aprender ou até nos ensinar. Aproveita e faz um paralelo entre Sotheby's, né, americana, e a inglesa, que eu não vou me recordar o nome aqui, você pode me ajudar, né? Christie's. Faz um paralelo do que é a Sotheby's e a Christie's em relação ao Brasil. Eu sei que você vai... Faça um paralelo, por favor. Na realidade, o nosso mercado de arte, eu costumo brincar de maneira jocosa entre amigos, né? E aqui nós estamos entre amigos, sem e eu posso nenhuma. brincar. Eu posso me permitir a brincar. Eu costumo dizer que o Brasil não tem um mercado de arte. Ele tem uma quitandinha de arte. Né? Nós não temos um mercado. Então você vê, às vezes, essas grandes casas leiloeiras do mundo que você acabou de citar, né? Venderem um determinado lote, um quadro, por 150 milhões de dólares. É verdade. Isso muito provavelmente, eu confesso que eu não só não tenho capacidade, como não tenho audácia de tentar mensurar
o volume de dinheiro que circula no mercado de arte, porque é uma coisa muito difícil. Você tem diversos leilões no eixo Rio-São Paulo, agora Belo Horizonte está despontando com belos leilões também, Porto Alegre eventualmente. Você tem outras capitais que têm leilões. Curitiba. Você tem as galerias, você tem os grandes marchands que fazem grandes negócios, você agora tem as feiras de antiguidade, mas eu ousaria, talvez, a dizer que o mercado de arte brasileiro não deve movimentar 150 milhões de dólares na sua totalidade, né? E lá é um lote. É um lote. Inclusive aqui atrás, aqui nas nossas imagens aqui, está passando justamente o leilão da Sotheby's, leilão da Christie's. Onde a gente vê que, de maneira brincalhona, de brincadeira, eu me refiro a quitandas. Né? Então nós temos... Para só mensurar, né? Para mensurar, exato. Agora também existem problemas culturais que envolve isso. Retornando ao início da nossa conversa, é onde as pessoas não têm o hábito de frequentarem leilão de arte. É onde leilão de arte ou qualquer tipo de leilão. É verdade. Tá? Onde as pessoas ficam limitadas ali. Onde você vê determinados artistas brasileiros serem vendidos por preços irrisórios. Quando você fala que vendeu o Abapuru há uns anos atrás, é bem verdade que hoje já ficou superado, ele foi vendido por $1.460.000, que é o quadro mais importante, mais expressivo da arte brasileira, que é da Tarsila do Amaral. Foi vendido em Nova York e, infelizmente, quem comprou foi um argentino. Não ficou no país, né? Ele está num museu na Argentina. Lógico que hoje ele vale algumas vezes mais $1.460.000. Hoje você já tem artistas brasileiros, quadros, já se tem notícia de pintura brasileira que é vendida por 4 milhões de reais, 5 milhões, 3 são milhões raras de dólares. exceções, né? São exceções, mas já existem, né? Por que isso? Porque a nossa arte ela é muito pouco difundida, nós temos poucos consumidores. Verdade. Existe um estigma ainda, né? Nós temos poucos consumidores. Então, quando você tem pouco consumidor, você tem nos Estados Unidos, por exemplo, empresários que compram arte do mundo todo e doam para museus. Ah, é verdade. É verdade. Isso é comum. São mecenas, são pessoas que pegam parte de suas fortunas e têm o compromisso social de devolver um pouco daquilo para a sociedade. De que maneira? Levando aquele objeto a leilão, para um museu. Eu costumo sempre dizer, nós já tivemos assim algumas experiências, normalmente no mês de setembro, por volta da Semana da Pátria, já há alguns anos, nós realizamos um leilão com um enfoque em objetos do Império. Nem sempre isso é possível, porque a captação disso é muito difícil. Mas nós já leiloamos, por exemplo, a farda do casamento do Conde D com a Princesa Isabel. Isso é excepcional, eu lembro disso. Isso deveria estar num museu, né? Verdade. Museu do Ipiranga, ou Museu Imperial de Petrópolis. E, felizmente, ele está no Museu Imperial de Petrópolis. Não que tenha vendido, porque não vendeu. Eu convenci ao proprietário de fazer uma doação para o museu. E qual era o valor do preço mínimo desse objeto, dessa vestimenta? R$4.000. Nossa! Esse é o preço da nossa história. Não. Então, eu vendi recentemente, desculpe-me, um parzinhos de brinco que a Princesa Isabel deu para suas amiguinhas que dançaram a valsa dos 15 anos. Então, cada amiguinha ganhou um parzinho de brinco desse. E chegou às nossas mãos um parzinho de brinco que pertenceu a uma viscondessa que dançou na época. E nós levamos o brinquinho a leilão. Isso deveria estar no museu, para que todos observassem. Mas aí você tem um contraponto. Felizmente, nós temos o colecionador
que se faz presente e que compra esse tipo de objeto, porque senão ele se perderia. Entendi. Porque muitos dos nossos museus não têm suporte para existir. Há anos, alguns pouquíssimos anos atrás, o MASP correu o risco de ser fechado, por ter a conta da luz cortada. É verdade. Infelizmente, entendeu? essa é a nossa então, realidade. Esse tipo de coisa, é bem verdade que existe todo um processo de melhoria, a gente percebe as coisas caminhando para melhorar, mas elas ainda estão muito imberbe. Né? O primeiro ponto a destacar é que o Brasil é um país novo, né? É um país muito novo em relação às tradições europeias e por aí vai, né? Se tratando de mundo, o Brasil é um país novo. E é um país que viveu uma fase de ditadura por um longo período, que restringia muita coisa. Então nós íamos realmente saborear a liberdade, inclusive de comércio com mais agressividade, dos anos 90 para cá, né? E nós começamos. Então eu considero o leilão, apesar de ele existir desde 92, o seu início muito simples nos anos 70 e nos anos 80, dos anos 90. Então, o leilão, historicamente, aqui no Brasil, é uma realidade muito nova ainda. Né? Você tem, nós temos casos, né? Casos e causos. Sim, né? sim. De leiloeiros antigos, tinha um deles que era um dos mais de maior projeção no mercado de arte em São Paulo. E quando você fala em ser de maior projeção em São Paulo,